A redução da maioridade penal de 18 para 16 anos é um tema que vem sobrevoando a sociedade brasileira há algum tempo. Vários projetos em tramitação na Câmara dos Deputados tratam do assunto que divide rigorosamente as opiniões. O deputado André Moura, líder do PSC aqui na Câmara dos Deputados, é de Sergipe e é favorável à mudança. O Palavra Aberta é transmitido também pela Rádio Câmara FM. Pois é, deputado, essa questão, eu falei, está sobrevoando porque há muito tempo já vem se falando nisso, né? Há debates aqui e ali. E, como o senhor até falou um pouco antes de começar a nossa conversa aqui, tem projeto na Câmara há bastante tempo já, né? Tem, há muito tempo. Nós temos propostas semelhantes à nossa, que nós apresentamos aqui agora, em 2011, que é a PEC 57, mas semelhantes à nossa que tramitam na casa desde a década de 70, ou seja, há mais de 40 anos. Só que, naquela época, aquelas correntes contrárias à redução da maioridade penal dizia que reduzir a maioridade penal era imprudente porque o adolescente da década de 70 não tinha o discernimento, o conhecimento necessário de um ato por ele praticado. Só de lá para cá passaram-se mais de 40 anos, a própria evolução do tempo, a informação chegando mais fácil, com um acesso bem mais fácil hoje em dia, dá a todo adolescente o conhecimento necessário para que ele possa ter a compreensão da extensão de um ato por ele praticado. Então, esses velhos argumentos, que o adolescente da época não tinha o discernimento necessário para compreender esse ato por ele praticado, que tínhamos que encontrar políticas públicas de melhor qualidade em termos de educação, de geração de emprego, para que se depois pudéssemos pensar na redução da maioridade penal, eu acho que isso tudo são teses ultrapassadas. Porque desde a época de 70 dizia-se isso, de lá para cá passaram-se 40 anos e nós vamos viver mais quantos anos esperando as políticas públicas de excelência na área de educação, de geração de emprego e renda, para que depois nós possamos pensar na redução da maioridade penal. Mais 10, mais 20, mais 30, mais 40 anos e até lá, quantas vidas humanas vão ser tiradas por esses menores que praticam crimes violentos e cada vez mais bárbaros? Agora eu quero te perguntar, porque no Brasil, deputado, até me veio essa questão agora. O Brasil é um país muito curioso porque elege um assunto, digamos, aquele assunto de repente consegue encontrar uma solução, aí fala, bom, já que nós votamos e aprovamos, é bom, relaxamos agora. O senhor não acha que pode acontecer, por exemplo, de votar a favor de haver uma solução favorável à redução da maioridade e as crianças continuarem abandonadas, as crianças continuarem sendo alojadas em depósitos, como são esses lugares que alojam crianças, né? E continuar, quer dizer, digamos assim, a gente consegue reduzir a maioridade, mas não vai na raiz do problema. O senhor não acha que é o que vai acontecer no Brasil? Porque aqui no Brasil a gente tem essa mania de, não, já temos uma lei, então que bom, resolvemos e tal. E as coisas continuam como estão? Olha, veja, a proposta da redução da maioridade penal é para que nós possamos dar a esses menores, né, um limite a eles. O que nós não podemos mais é permitir que esses menores tenham a certeza da impunidade, porque quando eles praticam determinado tipo, seja um assalto, seja um estupro, seja um sequestro ou até mesmo um crime, eles sabem que, de certa maneira, eles vão ficar impunes. Não, em São Paulo, outro dia, o menino falou assim, eu faço aniversário daqui a 3, 4 dias, eu faço 18. Pois então, por enquanto, eu estou protegido. Está protegido. A partir dos 18, ele já pensa duas vezes. Exatamente. Mas porque a legislação, a partir dos 18, já o leva para ser processado pelo Código de Processo Penal. Então, se você reduz para 16, esses adolescentes de 16 e 17 vão ter esse mesmo sentimento. E não o sentimento que eles têm hoje, que eles dizem logo, quando eles são pegos, dizem, a primeira frase que eles dizem, olha, não toque em mim, eu sou de menor, a lei me protege. Você não pode permitir que esses menores que matam, que estupram, que tiram a vida de um pai de família, de um trabalhador, que colocam fogo no corpo de uma dentista, por exemplo, que estava trabalhando e o escritório dela foi invadido, o consultório dela foi invadido, e porque ela só tinha R$30 numa conta do cartão de crédito, quatro pessoas botaram fogo, mas o que ateou fogo no corpo dela de verdade foi um menor de 16 anos de idade. Então, o que não pode permitir é que eles continuem tendo esse sentimento de impunidade. A legislação hoje, ela é muito branda, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Um adolescente desse vem hoje, tira a vida de um pai de família e um trabalhador, vai cumprir uma pena socioeducativa de 90, 120, 180 dias, logo está de volta ao convívio da sociedade, como se nada tivesse feito, como se verdadeiros santos ou anjos eles fossem, e o que é pior, com a ficha limpa, Então, precisamos dar a esses adolescentes limites. Você falou em ficha limpa depois de algum tempo. Essa proposta, que ficou conhecida como a proposta do governador Alckmin,
que é, digamos assim, o adolescente não ficar recolhido ali naquele lugar, ali naquele... A FEBEM, no Senam. Aqui tem aqui no Brasil, ficar fechado por algum tempo. Ele propõe que se amplie esse tempo. Essa proposta, digamos, ela contempla a ideia dos senhores? Não, eu entendo que essa proposta, ela é um paliativo, mas ela não é solução para o problema. Nós temos que ir lá na ferida, nós temos que ir no problema central. Tudo bem, você pegar o ECA e tornar ele mais rígido já é um avanço, mas não é a solução para a violência. Mesmo porque os líderes hoje, não é, isso está comprovado, das quadrilhas organizadas, de sequestro, não é, de extermínio, de tráfico de drogas, de assalto, eles estão utilizando cada vez mais dessas crianças como testes de ferro, porque eles estão preservados. Essas crianças sendo pegas, sendo presas, vão cumprir uma pena socioeducativa e se essa pena for de 6 meses, como é hoje previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, logo, logo eles vão estar soltos, mas sem nenhum tipo de penalidade futura. A proposta do governador Alckmin qual é? A proposta do governador Alckmin depende do tipo do crime. Tá. Aumentar de 6 meses para 1 ano, aumentar de 4 meses para 8 meses, Sim. mas deixa todos eles impunes, porque eles terminam saindo do cumprimento daquela pena socioeducativa com a ficha limpa, não é? E na certeza de que o crime compensa. Mas, deputado, o senhor usou uma expressão agora, não vai à ferida, não vai a... Mas, deputado, eu continuo nessa questão, viu? O senhor essa proposta de antecipar a maioridade vai nos efeitos, mas não vai na causa. Quer dizer, continuo achando que a causa ainda é a infância sem perspectiva. É a garotada sem perspectiva. Continuamos... Vamos pensar no Pelé que falou isso em 1969. Eu nunca me esqueço daquela. Então, Todo mundo achou ridículo aquilo, então, né? Olha que o camarada estava certo. Mas então vamos pegar o que disse Pelé em 1969, que as crianças precisavam de oportunidades. Vamos olhar para as crianças, vamos dar atenção a elas. Né? Eu concordo perfeitamente. Mas de 69 para 2013 passaram-se aí 44 anos. Então, passaram-se 44 anos. E essas políticas públicas para dar mais oportunidade para as crianças, elas se efetivaram no nosso país, apesar de tanto esforço, tanta dedicação, que nós mesmos aqui travamos no Congresso Nacional, infelizmente não. E passaram-se 44 anos. E será que nós vamos ter que passar mais 44 anos torcendo e esperando que essas políticas públicas, né, voltadas para as crianças, elas possam efetivamente acontecer no país? E até lá eu volto a repetir. Quantas vidas humanas, quantos sequestros serão feitos por esses menores? É justo que a sociedade brasileira, que as famílias de bem no nosso país fiquem trancadas dentro de suas casas, de suas residências, e esses menores fiquem nas ruas soltos, cometendo os crimes mais bárbaros e mais violentos, e a gente, as nossas famílias, os nossos filhos, os nossos parentes, fiquem reféns dentro de casa e eles soltos? O que nós temos que ter é a certeza de que a legislação que nós podemos aqui aprovar, que é a redução da maioridade penal, vai dar limites a esses jovens. É aquilo que você disse aqui há poucos minutos atrás. Aquele que disse, olha, daqui a 3, 4 semanas eu completo 18 anos. Eu sei que a lei, para mim, passa a vigorar de forma diferente. Então, eu vou aproveitar tudo que eu tiver de fazer errado agora, para depois mim depois andar na linha correta. Quer dizer, isso tem que acabar. Nós estamos meio na reta final, estamos na reta final de fato, aliás. Deputado, e quais são as suas expectativas? Quer dizer, existem propostas aqui na Câmara, existe a sua proposta, e o que o senhor vê no horizonte aí? O senhor vê com otimismo? Eu acho que esse assunto vai ser resolvido, vai ser votado? O que o senhor acha? Eu lhe diria que eu estou mais esperançoso. O porquê disso? Porque hoje a sociedade, a população, se manifesta de forma mais clara e direta favorável à redução da maioridade penal. Pesquisas feitas no país alguns anos atrás mostravam um equilíbrio entre as opiniões favoráveis e as opiniões contrárias. Hoje não. Todas as pesquisas feitas, em média, 92% da população brasileira se diz totalmente favorável à redução da maioridade penal. E isso por quê? Porque até alguns anos atrás era fato raro, por exemplo, a gente ligar um noticiário de uma televisão, abrir um jornal, uma revista e ver a notícia, uma manchete
de um crime sendo praticado por um menor de idade. Hoje virou um caso corriqueiro, já é rotineiro isso. Então a sociedade está se manifestando. E nós sabemos que essa casa precisa muito da pressão popular. Então é uma oportunidade ímpar que nós vamos ter, de que a população se manifeste, mostre claramente que quer redução da maioridade penal. A nossa PEC já está na CCJ. Além disso, nós apresentamos uma proposta de plebiscito, que também está na CCJ, já com relatório favorável. E a gente espera que, se esta casa não tiver a coragem de deliberar por uma matéria e um assunto tão importante, que aprove o plebiscito, desde que a sociedade brasileira possa decidir se é favorável ou contrária à redução da maioridade penal. Muito obrigado, deputado André Moura. Eu que agradeço pela Você oportunidade. falou em plebiscito, eu tremo nas bases, aqueles programas vespertis na televisão fazendo campanha. Aquilo é barra pesada. É verdade, mas deixa que a população decida. Deputado André Moura, muito obrigado pela sua vinda aqui. Boa sorte no seu projeto, na sua proposta. E obrigado a você que ficou com a gente até agora. Até mais.